Todo vestiário, o roupeiro leva uma faquinha, né, para cortar laranja, cortar melancia, essas coisas todas. Eu fui, peguei a faca e fiquei na mão. A gente pentelhava, cara, pentelhava muito. Eu apontava para ele, venha, perturbando ele, mas perturbando mesmo. Aquela coisa de menino, né? Ele tá nervoso, vou deixar ele mais nervoso ainda. E eu olhava para ele, vou te pegar, querendo sair de um, querendo sair de outro. Vem aqui, ó, você vai ver, vou furar seu bucho, que não sei o que. Os caras, calma, quieta, rapaz, fique quieto, você ainda tá provocando o cara, que não sei o quê. Tem um ditado, né, que onde manda capitão não manda marinheiro. Então eu acho que desse jeito todo mundo tem que acatar, né? Oswaldo viu que o astral precisava mudar. Na véspera da semifinal contra o São Paulo, ele fez um pedido. O Oswaldo foi no meu quarto, eu recebi ele, tudo bom, professor, tudo bem? Ele falou, ó, só tem uma maneira de a gente ganhar do São Paulo hoje. Eu falei, pô, você é o treinador, vai armar o time como? Ele, não é o time que eu vou armar. É você fazer as pazes com o Rincon. Peça desculpas a ele, pô. Peça desculpas a ele. Você vai ver como todo mundo vai ficar motivado para o jogo. Fui pro lado dele, falando nos olhos dele. A partir de hoje, velho, acabou todo tipo de problema que eu tenho com você e espero que seja recíproco também, que você entenda isso. E os dois se abraçaram, né? E aí todos eles vieram, se abraçaram. Pô, ele olhou para mim assim e falou, cara, pô, eu esperei tanto por isso. Se você não fizesse isso hoje, eu acho que era eu que ia fazer com você. Foi muito legal. Isso mexeu muito com a equipe naquele momento, porque era um momento de muito assédio. O jogo contra o São Paulo foi o mais espetacular da temporada. E ali foi jogo duro. Ali a gente sabia assim, quem passar daqui tá praticamente com a mão na taça, porque a rivalidade local ia botar muito ambas equipes ao seu máximo para chegar à final. No primeiro tempo, o Corinthians ficou em vantagem por 2 vezes. O time do Corinthians com o Ricardinho, tá na cara do goleiro! Mas o tricolor empatou. Marcelinho fez 3-2. O inacreditável ainda estava por vir. Pênalti para o São Paulo. Raí cobrou e Dida defendeu. Nos acréscimos, aos 47 minutos, outra penalidade contra o Corinthians. Raí mudou o canto e Dida defendeu pela 2ª vez. Quando o Dida defendeu os pênaltis, cara, eu nunca vi o cara ter uma frieza tão grande. Ele não comemora, ele não faz nada. É como se tivesse acontecido uma jogada normal. No segundo jogo contra o São Paulo, a vitória por 2-1 garantiu o time novamente na final. Assim como em 98, a final foi contra um clube mineiro. Agora o adversário era o Atlético. Na primeira partida, um lance surpreendente. Na saída de bola do Atlético Mineiro, um time desse de malandro, a gente não pega na bola. Final de Brasileiro, tomamos o gol. Na saída de bola, 1-0 Atlético. Aí nós terminamos o jogo perdendo 3-2, mas a gente sabia que ia chegar no Morumbi e a gente ia ganhar. Lá vem Corinthians, cruzamento para Luizão de cabeça. No Morumbi, no segundo jogo, 2-0, gols de Luizão. Luizão de novo ele! No terceiro duelo, também no Morumbi, o Corinthians jogava pelo empate. Final dramática, sofrida, 0-0. Rolou pro meio, a bola batida pro gol de Gaia, tropeçando, voltou, meteu a mão direita na bola e fez a defesa. A geração de Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho e Edilson entrava para a história do clube como um time forte, completo, capaz de mesclar jogo coletivo baseado no quadrado mágico de meio campo, com improviso e o alto poder de definição
de muitos jogadores do elenco. Em 2005, o Corinthians era um misto de Brasil e Argentina. Impulsionado pelo dinheiro de uma parceria milionária, o clube trouxe para o Brasil o craque mais promissor do futebol argentino daquela época. Muitos duvidaram, mas Carlitos Tevez vestiu a camisa 10 alvinegra. Contratado por 60 milhões de reais em pouco tempo, o argentino virou ídolo e uma febre no clube. Era um jogador que o torcedor já se identificava com ele. Tinha a cara do corintiano, sem dúvida nenhuma. Feio, maltratado pela vida. A legião de argentinos ainda tinha Mascherano, Sebá Domínguez e o técnico Daniel Passarella. Assumo uma grande responsabilidade, vai haver grande pressão, mas não me assusta o desafio. Com a parceria com a MSI, o Corinthians projetou voar alto no Brasileirão. Mas o início do caminho foi turbulento. O primeiro susto ocorreu na briga entre Tevez e o zagueiro Marquinhos. Na sequência, outro duro golpe. Derrota para o São Paulo, 5-1, com um golaço de Cicinho. Daniel Passarella saiu nocauteado, demitido ainda na terceira rodada. Enquanto continua negociando a vinda de Emerson Leão, o comando da equipe ficará com o auxiliar técnico Márcio Bittencourt, que, por sinal, é queridíssimo pelos jogadores. Quando o Passarella saiu, muita gente falava que aquele grupo era o grupo mais complicado do Campeonato Brasileiro. Que muitos treinadores não queriam vir porque era tumulto, né? Em 23 de agosto, o elenco corintiano, que já era forte, subiu mais um importante degrau ao contratar Nilmar. Tevez e Nilmar se entrosaram em pouco tempo. Juntos formaram a melhor dupla de ataque do campeonato. Um episódio marcante da trajetória deles se deu diante do Flamengo. Antes da partida, o presidente do clube na época, Márcio Braga, provocou Carlitos Tevez. Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. Após marcar 2 gols na vitória por 3-1, Tevez ironizou. Agora me conhece? Agora acho que dentro de campo, ele já me conhece. O ambiente do time só não era melhor porque o técnico Márcio Bittencourt se despedia da equipe naquele dia. A diretoria optou pela contratação de um profissional mais experiente. O grupo ainda tentou segurá-lo, mas o fato estava consumado. O Carlitos me questionou e falou, não compreendo. Como, professor? Tá ganhando, como vai embora? Não pode. 3 dias depois da chegada de Antônio Lopes, a revista Veja revelava um escândalo de compra de juízes de futebol para favorecer apostadores de loterias clandestinas. Essa informação veio de uma fonte que me ligou e disse que tinha uma história bomba e que um juiz da FIFA estava envolvido numa quadrilha e vendendo resultados. Eu chamei primeiro o Rizek e disse, ele era repórter da Editoria de Brasil na época, era editora, e disse, Rizek, você vai fazer a matéria da sua vida. Minha reação pra ela foi, Thaís, trabalhei com futebol, isso aí não existe, é trote. Ninguém rouba jogo do Corinthians, do São Paulo, assim, com rede nacional, com a TV mostrando. A certeza de que a matéria existia, de que a reportagem, de que a denúncia era verdadeira, veio logo no início. Não havia dúvida de que o cara estava falando a verdade. Uma coisa é você saber, a outra é você provar. E foram 6 meses colhendo provas, a gente acabou levando essas denúncias para o Ministério Público e para a Polícia Federal. A reportagem mostrou que o tal juiz ladrão não era uma lenda urbana, não era um mito, mas existia de fato. Mas, por outro lado, fiquei triste, porque era uma tremenda traição, né? Uma tremenda traição. Após a descoberta do esquema que ficou conhecido como Máfia do Apito, 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho foram anulados. O Corinthians teve 2 jogos no pacote. Havia perdido para o São Paulo, 3-2, e Santos, 4-2. Na repetição, empatou com o Tricolor, 1-1, e ganhou do Peixe, 3-2. Foi exatamente contra o Santos, no segundo turno, que o Corinthians aplicou a maior goleada, um inesquecível 7-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! O japonês é Corinthians! A partida mais esperada do campeonato de 2005, Corinthians e Internacional disputavam a liderança. No segundo tempo, um lance marcou a história do campeonato. Foi uma disputa entre Fábio Costa e Tinga. Pro Internacional, foi pênalti claro. Pro árbitro, foi simulação e mereceu cartão amarelo. O segundo do Tinga, que acabou expulso. 1-1 placar final. A decisão ficou para a última rodada. O Corinthians podia até perder, desde que o Inter não descontasse uma diferença de 6 gols de saldo. No Serra Dourado, o Timão foi derrotado pelo Goiás por 3-2. Mas sagrou-se tetracampeão, porque o Inter perdeu por 1-0 para o Coritiba. Campeão! É campeão!
Tevez, com justiça, foi eleito o craque do Brasileirão e ainda foi o artilheiro do time com 20 gols. E afinal, quem disse que Brasil e Argentina não combinam? Ao menos no Corinthians, a garra argentina caiu como uma luva de boxe. Não há vitória sem o risco da derrota. Não há técnico sem o risco da demissão. A eliminação diante do Tolima na pré-Libertadores de 2011 causou tumulto e mudanças no Corinthians. Pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Roberto Carlos foi negociado e Tite, muito pressionado, só não caiu porque o presidente Andrés Sanches se empenhou pessoalmente em segurá-lo. O Andrés, ele teve uma atitude muito corajosa, fora dos padrões normais, mesmo sabendo que era a primeira derrota em 13 e 14 jogos depois do meu retorno. O Corinthians entrou no Brasileirão sabendo que não podia errar. O início foi arrasador. 9 vitórias e 1 empate nas 10 primeiras partidas. Destaque para o massacre diante do São Paulo. 5-0, 3 gols de Lee Edson. O jogo coletivo era a verdadeira assinatura do time. 2011 tinha time e time é feito de campeões, não de astros. A vaidade ela tem que ser deixada de lado. O trabalhar em função do objetivo do grupo ele tem que ser mais forte. Isso te faz conquistar títulos. Paulinho era o ponto de equilíbrio. Ele marcou 8 gols e no time só ficou atrás de Lee Edson, que anotou 12 dos 53 gols do Corinthians no campeonato. A campanha do título ficou marcada por vários lances emblemáticos. O goleiro Júlio César atuando com uma luxação exposta no dedo e se recusando a deixar o campo. Na hora que eu vi que tinha feito a freio, não, falei, vou até o final, mas tá bom, assim é Corinthians. O afastamento do capitão Chicão, às vésperas do clássico contra o São Paulo. O gol do peruano Ramírez contra o Ceará, que definiu o jogo e pode ter redefinido o destino do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E por fim, a imagem mais marcante de todas. O gol de Adriano, aos 44 minutos do segundo tempo, que deu a vitória diante do Atlético Mineiro. O camisa 10 saiu do banco de reservas para virar o marcador e aproximar o Corinthians do título. É muito importante para mim, depois de muito tempo, né, anos, 1 ano e 5 meses sem fazer gol, e poder fazer um gol como esse, que para mim não tem explicação. Seguinte, eu não consegui, e o Corinthians aí também, ajudar o Adriano. Se tivesse uma coisa assim, tu Tite consegue alguma coisa dentro do Corinthians que tu não conseguiu ajudar o Adriano. Sincero e honestamente. O domingo de 4 de dezembro de 2011 começou trágico. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira morreu, vítima de infecção intestinal. Horas depois, o Corinthians, clube em que ele fez história, entrou em campo pela última rodada contra o Palmeiras. Após um jogo tenso, com 4 expulsões, a torcida que acordou triste com a morte de Sócrates foi dormir feliz com o pentacampeonato brasileiro. Depois de algumas duras derrotas, Tite entrava para a história do clube como um técnico capaz de vencer, mesmo diante das maiores adversidades. Ele é fantástico, ele tem ele consegue ver as coisas de uma maneira que poucos conseguem, e aquele ano foi que ele começou a montar o Corinthians com a cara dele. Ele conseguiu montar um elenco muito qualificado, que se respeitou muito, independente de quem jogasse. Diferenças, circunstâncias e fatos marcaram os 5 títulos nacionais do Corinthians. Mas é evidente que eles têm em comum a imensa força de uma torcida que é diferente. O que tem de diferente o torcedor corintiano é que durante 90 e tantos minutos ele apoia o seu clube. Eu já ganhei muitos jogos no Pacaembu, o Corinthians jogando mal pra caramba por causa da força da torcida. Quando joga o Corinthians, os jogadores jogam por si, por sua técnica, mas também jogam o jogo que a torcida generosamente joga por eles. Talvez, por isso, o Corinthians seja o campeão dos campeões.